Análise psicanalítica do mito da caverna. A ilusão como condição original da consciência. O mito da caverna, descrito por Platão no livro 7 de A República, constitui uma das alegorias mais densas e atemporais acerca da natureza da consciência e da busca pela verdade. A cena inaugural, em que os seres humanos encontram-se acorrentados desde o nascimento numa caverna, serve como representação simbólica da condição psíquica primordial do sujeito humano, o estado de identificação inconsciente com as imagens projetadas, ou seja, com os conteúdos simbólicos que não foram ainda reconhecidos como projeções do próprio psiquismo. A condição dos prisioneiros evoca diretamente a noção junguiana de participação mística, um estado em que o indivíduo está completamente imerso no inconsciente coletivo, confundindo-se com os objetos e imagens ao seu redor. Freud, por sua vez, pode ser invocado na análise da repressão originária, na qual o sujeito ignora a origem pulsional de seus conteúdos e se fixa nas representações substitutivas, as sombras na parede. Assim, os prisioneiros não veem o mundo, mas apenas os reflexos distorcidos de uma realidade inconsciente. A prisão física dos personagens não é senão uma metáfora de uma prisão interna, instaurada por condicionamentos sociais, familiares e culturais. Trata-se da influência da persona, conceito junguiano que designa a máscara adaptativa que o sujeito constrói para responder às exigências externas, muitas vezes à custa da repressão de sua individualidade genuína. A caverna torna-se, assim, símbolo do inconsciente indiferenciado e da alienação da consciência de si mesma. A dualidade entre luz e sombra, eixo central do mito, remete ao simbolismo arquetípico fundamental que organiza a psique humana, o confronto entre o inconsciente, representado pela escuridão da caverna, e a consciência em expansão, simbolizada pela luz do sol. As sombras, embora ilusórias, possuem função estruturante inicial, pois representam o primeiro contato do ego com alguma forma de ordenação do mundo, ainda que distorcida. O fogo dentro da caverna oferece uma luz limitada, comparável à razão instrumental que, segundo Jung, pode servir tanto à individuação quanto ao engano. A libertação de um dos prisioneiros marca o momento inaugural da jornada de individuação, processo descrito por Jung como o desdobramento da psique rumo à totalidade e à integração dos opostos. Esse instante simbólico da libertação representa o primeiro rompimento com a massa indiferenciada e, portanto, um ato inaugural de separação entre o ego e os complexos coletivos. Tal ruptura, no entanto, não ocorre sem dor, pois é acompanhada de angústia, confusão e resistência. A ascensão ao mundo exterior configura-se como metáfora do processo analítico, no qual o sujeito, por meio do confronto com seus próprios conteúdos inconscientes, inicia um percurso de autoconhecimento. O esforço para subir o túnel da caverna simboliza o enfrentamento da sombra, conceito junguiano que representa tudo aquilo que foi rejeitado ou não reconhecido pelo ego, e, simultaneamente, a dificuldade do ego em suportar o brilho avassalador da verdade interior. A contemplação do mundo à luz do sol constitui a experiência do self, centro regulador e totalizador da psique. Freud via essa experiência como potencialmente ameaçadora para o ego, pois ela escancara a força dos conteúdos reprimidos e sua origem pulsional. Jung, por outro lado, reconhecia neste momento a possibilidade de integração simbólica e transcendência do ego em direção a uma totalidade maior. O sol, como imagem arquetípica do self, não é apenas luz exterior, mas também revelação interior. Por fim, a introdução ao mito da caverna já antecipa, na sua estrutura narrativa, a inevitável tensão entre o sujeito que se liberta e o grupo que permanece cativo. Esse conflito anuncia a tragédia arquetípica do herói iluminado que retorna ao coletivo e não é compreendido. A jornada que se inicia nesse cenário escuro não é apenas um drama individual, mas a representação simbólica da condição existencial de toda a consciência humana diante do mistério da realidade. Da caverna, arquitetura do inconsciente.
A ambientação do mito da caverna não é meramente cenário, mas constitui uma verdadeira geografia simbólica da psique. Cada elemento, a caverna, o fogo, as sombras, o túnel e o mundo exterior, traduz instâncias interiores do sujeito em seu confronto com os diferentes níveis do inconsciente e da consciência. A caverna, em particular, representa o primeiro espaço psíquico arquetípico, o receptáculo materno, a matriz da inconsciência primordial, da qual o ego emergirá com dor e esforço. Sob a perspectiva junguiana, a caverna encarna o arquétipo do inconsciente coletivo, sendo simultaneamente proteção e prisão. Trata-se de um espaço onde a psique encontra-se indiferenciada, anônima, imersa nas forças arquetípicas da Grande Mãe em sua face devoradora, a mãe terrível que engole o ego em potencial. Para Freud, essa etapa poderia ser equiparada ao princípio do prazer regido pelo id, onde a realidade externa é ignorada e os impulsos são satisfeitos no plano imaginário. As sombras projetadas na parede constituem um dos símbolos mais densos do mito. Elas representam as projeções inconscientes que a psique lança sobre o mundo exterior, criando uma realidade ilusória, moldada pelos complexos e pelos arquétipos não integrados. Essas imagens são conteúdos dissociados do ego que, ao não serem reconhecidos, passam a governar a percepção do sujeito. Jung descreveu esse fenômeno como a projeção da sombra. Tudo aquilo que é rejeitado em si é compulsivamente visto nos outros ou nas estruturas sociais. O fogo localizado dentro da caverna ocupa uma posição ambígua. Embora forneça alguma luz, sua chama é artificial e limitada. Simboliza, portanto, uma consciência parcial, presa a condicionamentos. Pode ser visto como o ego racionalista que, embora tenha rompido com a pura escuridão, permanece ainda voltado para as imagens distorcidas. Freud poderia associá-lo à racionalização neurótica, o uso da razão para justificar conteúdos inconscientes sem verdadeiramente integrá-los. Em termos junguianos, trata-se de uma luz de intelecto desprovida da sabedoria do self. A subida em direção à luz solar representa espacial e simbolicamente a transição da inconsciência para a consciência. Trata-se do percurso da individuação, cuja exigência é o confronto direto com os conteúdos sombrios, as resistências do ego e os aspectos não desenvolvidos da personalidade. A passagem por esse túnel assemelha-se ao caminho do herói mitológico que desce ao submundo para emergir renovado. A geografia da ascensão simboliza também o canal entre os mundos, o eixo entre o inconsciente e a consciência. Ao emergir da caverna, o prisioneiro depara-se com o mundo exterior iluminado pelo sol, imagem suprema do self. O campo aberto e banhado de luz simboliza a totalidade da psique integrada, a realidade objetiva que não é mais distorcida por projeções. Nesse novo ambiente, o sujeito vivencia a dissolução da persona e o contato com sua essência mais profunda. Jung via isso como uma espécie de renascimento espiritual, marcado pela revelação do sentido e pela integração dos opostos psíquicos. A oposição entre o espaço interno, caverna, e externo, mundo sobre o sol, estrutura o conflito arquetípico entre ignorância e sabedoria, ilusão e verdade, ego e self. Contudo, essa polaridade não deve ser encarada de forma dualista. Jung enfatiza que o processo de individuação não visa suprimir a sombra ou eliminar a escuridão, mas integrar ambos os polos em uma totalidade viva. A caverna não é, portanto, o mal a ser vencido, mas o útero a partir do qual a consciência nasce. Em síntese, a configuração espacial do mito é simultaneamente mapa e espelho da psique.
Cada elemento geográfico representa um estágio do desenvolvimento psíquico e um arquétipo com o qual o sujeito deve se confrontar. A caverna é o inconsciente, o fogo é a consciência ilusória, as sombras são as projeções, o túnel é o processo de individuação e o sol é a revelação do self. Esta topografia simbólica não narra apenas uma história filosófica, descreve o drama interno de todo ser humano que ousa trilhar o caminho a jornada arquetípica da consciência representa um momento inaugural do processo de individuação. Trata-se da cisão entre o ego e a massa inconsciente, movimento que Jung descreveu como essencial para o nascimento da consciência diferenciada. O rompimento com os grilhões não é apenas físico, mas simbólico. Representa a superação dos complexos que mantém o sujeito cativo a padrões automáticos de pensamento, crenças herdadas e identificações coletivas inconscientes. No primeiro contato com o fogo e os objetos reais, o libertado é tomado pela dor e confusão. A luz, ainda que limitada, causa sofrimento. Freud poderia associar esse momento ao trauma do insight, quando conteúdos reprimidos são trazidos à consciência, gerando angústia psíquica. Em Jung, essa etapa é caracterizada pelo confronto com a sombra pessoal, os aspectos recalcados, ignorados ou não desenvolvidos da personalidade, que emergem de forma dolorosa, mas necessária. A subida em direção à saída da caverna simboliza o esforço hercúleo do ego em direção à luz da consciência plena. É a travessia iniciática, marcada por resistência interna, medo do desconhecido e sensação de desorientação. Trata-se do arquétipo da jornada do herói, presente em mitologias universais. Uma travessia de provações, em que o sujeito é transformado pelo próprio esforço e pela necessidade de integrar elementos até então rejeitados de si mesmo. Ao alcançar o mundo exterior, o prisioneiro inicialmente experimenta cegueira. Esse estado transitório reflete a inadequação do ego ao novo nível de realidade. Não se trata de ignorância, mas de desorientação frente ao luminoso. Jung identificou esse momento como um encontro com o self, experiência que pode ser perturbadora, pois envolve uma ampliação radical da consciência e o colapso das estruturas anteriores de identidade. A verdade, inicialmente, fere os olhos. Gradualmente, o sujeito passa a perceber a realidade em sua profundidade simbólica. As árvores, o céu, os seres vivos, outrora inexistentes em sua psique, tornam-se expressão de um mundo interno unificado. A contemplação do real equivale à contemplação da própria totalidade interior. O self, como o arquétipo da ordem e da plenitude, manifesta-se como centro regulador da psique, promovendo não a perfeição, mas a integração dinâmica de todas as suas partes. A transformação não é apenas intelectual, mas ontológica. O indivíduo torna-se outro, não por rejeitar o que foi, mas por integrar a experiência anterior numa perspectiva ampliada. O prisioneiro liberto não nega as sombras, mas compreende sua função transitória. Freud via esse movimento como um retorno do recalcado em nova configuração simbólica. Jung o descreveria como a superação da unilateralidade do ego e o reconhecimento da totalidade psíquica. O retorno à caverna, elemento essencial do mito, corresponde ao arquétipo do retorno do herói. Não basta ascender, é preciso descer novamente, trazendo consigo a luz da experiência vivida. Entretanto, esse retorno é permeado por resistência externa e incompreensão. O libertado transformado já não se encaixa na lógica do coletivo inconsciente. Como o profeta, o mártir ou o artista visionário, ele se vê diante da hostilidade daqueles que ainda se identificam com as sombras. Por fim, o prisioneiro libertado encarna múltiplos arquétipos: o herói que ousa sair do mundo conhecido, o sábio que contempla a verdade, o mártir que sofre o peso do retorno e o profeta que fala em nome da luz. Essa multiplicidade revela a riqueza da experiência de individuação, uma morte simbólica do antigo self e o nascimento de um sujeito que não apenas vê, mas também sustenta o peso do que viu. A consciência plena é, nesse sentido, tanto dádiva coletiva quanto cruz. e o medo da luz. Os prisioneiros que permanecem acorrentados na caverna simbolizam o estado de inconsciência coletiva,
em que o sujeito se confunde com suas projeções e permanece preso à identificação com imagens ilusórias. Jung denominou esse estado de identificação com o inconsciente, uma condição na qual não há distinção entre o ego e os conteúdos psíquicos primitivos. A consciência ainda não emergiu como instância reflexiva e tudo é percebido de maneira literal e concreta. Esse apego às sombras revela um mecanismo psíquico central, a resistência ao processo de individuação. Tal resistência não é apenas ignorância, mas uma defesa ativa contra a dor do autoconhecimento. Freud já havia identificado esse fenômeno como resistência ao insight, em que o ego se opõe à emergência de conteúdos reprimidos por medo da angústia que eles evocam. No nível coletivo, essa resistência se transforma em conformismo, obediência cega e hostilidade à mudança. Os prisioneiros representam o domínio absoluto da persona coletiva, máscara social que suprime a individualidade em favor da adaptação grupal. Essa persona funciona como defesa contra a irrupção da sombra, pois sustenta a ilusão de que a realidade é estável, previsível e moralmente ordenada. Jung alertava que a identificação com essa máscara leva à perda da alma, isto é, à alienação do self e à submissão a valores externos não questionados. A rejeição ao prisioneiro libertado é um reflexo direto dessa estrutura defensiva. O indivíduo que retorna transformado representa uma ameaça simbólica à ordem estabelecida. Ele personifica o conteúdo reprimido, o elemento disruptivo que desafia o pacto inconsciente de negação. Em termos freudianos, a figura do libertado torna-se objeto de projeção. Os aspectos inaceitáveis do ego coletivo são deslocados para ele, que passa a ser temido, hostilizado ou ridicularizado. A hostilidade contra o libertado pode ser compreendida como ativação do arquétipo do bode expiatório. Este é o símbolo do sujeito que carrega, inconscientemente, os aspectos rejeitados do grupo. Sua presença expõe a escuridão da caverna e, por isso, é insuportável para os que se identificam com ela. A recusa à verdade manifesta-se paradoxalmente como agressividade contra o portador da luz. Essa dinâmica é observável em contextos históricos, culturais e clínicos. A estagnação psíquica dos demais prisioneiros revela a ausência de jornada interior. Sem enfrentamento da sombra, nem abertura ao self, não há movimento de diferenciação. O inconsciente permanece encapsulado e o ego, sem autonomia, repete padrões herdados. Jung denominou essa condição de neurose coletiva, na qual a patologia não é mais individual, mas sistêmica. O sujeito, fundido ao grupo, torna-se cego à própria ignorância. Em sua função negativa, o guardião do limiar também está presente nesse cenário. Ele é o símbolo dos mecanismos internos que impedem o avanço da consciência. Nos outros prisioneiros, esse arquétipo manifesta-se como medo, sarcasmo, violência simbólica e recusa a questionar. É a força regressiva da psique que se opõe à transgressão do conhecido. Essa força é parte necessária da dinâmica psíquica, mas torna-se patológica quando cristalizada. Por fim, a presença dos outros prisioneiros revela que o processo de individuação é solitário, mas não isolado. O sujeito que desperta precisa lidar com o peso da não adesão do coletivo. Jung enfatizava que a individuação verdadeira exige o abandono da ilusão de reconhecimento imediato. A luz da consciência não convence por imposição. Ela revela-se silenciosamente, e seu brilho pode ser insuportável para aqueles que ainda não deixaram de amar a sombra. E o destino do portador da luz. O desfecho do mito revela uma estrutura trágica profundamente enraizada na psique coletiva. O retorno do sujeito iluminado ao mundo das sombras não resulta em redenção, mas em rejeição. Esse impasse reflete a impossibilidade simbólica da plena integração do self no plano coletivo inconsciente.
Jung advertia que a realização individual não é, por si só, garantia de aceitação social. Ao contrário, quanto mais o indivíduo se aproxima da totalidade psíquica, mais tende a se afastar das normas massificadas. O libertado é agora portador de um novo olhar, mas esse olhar é incompreensível para os que permanecem cativos das imagens projetadas. A sua tentativa de compartilhar a luz do real desperta medo, escárnio e agressividade. Freud poderia interpretar essa resposta como reação de defesa do ego grupal, ameaçado pela quebra de seus mecanismos de negação. Jung, por sua vez, enfatizaria o choque arquetípico entre o self e a sombra coletiva, uma colisão inevitável quando a consciência individual ultrapassa os limites da conformidade social. A imagem do libertado como bode expiatório manifesta-se plenamente nesse momento. O portador da luz torna-se símbolo daquilo que o grupo recusa reconhecer, a falsidade de sua realidade psíquica. A angústia provocada por essa revelação é projetada sobre aquele que ousa ver. Assim, a luz do self é vivida como ameaça à estabilidade ilusória da caverna. A violência simbólica ou literal contra o libertado expressa o mecanismo arcaico de defesa grupal, sacrificar o diferente para manter a coesão. Essa dinâmica revela a face sombria do arquétipo do herói. Em sua versão solar, o herói acende a consciência e retorna com sabedoria. Mas em sua versão trágica, o herói é crucificado, marginalizado ou silenciado. Jung ressaltava que nem todos os retornos são bem-sucedidos, e que a individuação, embora seja uma jornada interior, possui consequências sociais inevitáveis. A incomunicabilidade entre o iniciado e os não iniciados marca a solidão arquetípica do indivíduo transformado. O mito da caverna possui reverberações profundas na contemporaneidade. Em múltiplas esferas, observa-se a repetição dessa estrutura simbólica. Pensadores críticos, cientistas, artistas ou indivíduos em processo terapêutico são frequentemente alvo de resistência, desprezo ou perseguição. O inconsciente coletivo, quando confrontado com a verdade, tende a reagir com mecanismos regressivos. A recusa do real é muitas vezes preferida à dor da transformação. No âmbito clínico, essa estrutura é evidente nos conflitos familiares ou sociais que surgem quando o sujeito inicia sua jornada de autoconhecimento. A resistência dos entes próximos, a nostalgia pela versão antiga do indivíduo e o boicote à mudança revelam o quanto o processo de individuação ameaça estruturas relacionais cristalizadas. Jung apontava que a cura individual sempre toca o inconsciente coletivo e por isso exige coragem não apenas para ver, mas para sustentar o que foi visto. A lição final do mito é ambígua. Há uma conquista interior de lucidez, mas há também o preço da dissociação social. A individuação não promete aceitação nem triunfo externo, mas verdade interior. O self, uma vez acessado, não pode ser esquecido, e isso coloca o sujeito num lugar simbólico de exílio. Freud, ao tratar dos efeitos do conhecimento reprimido, afirmou que a verdade, mesmo que rejeitada, transforma para sempre a estrutura psíquica daquele que a acessou. Como reflexão derradeira, vale evocar Jung. O principal perigo que o indivíduo enfrenta não é se tornar anormal, mas sim tornar-se normal demais, ou seja, perder-se na inconsciência coletiva e viver à sombra da caverna. Essa afirmação encapsula o chamado último do mito. A consciência plena não é apenas libertação individual, mas missão perigosa e solitária. O retorno à caverna é necessário, mas não sem risco. É o preço da luz.